Olá, está começando aqui mais um Diálogo Automotivo pela ATV. Hoje nós vamos falar de varejo, trazendo soluções para o varejo e que interessam para você. Fique aqui com a gente. Estamos recebendo neste Diálogo Automotivo Carlos Vaini, gerente executivo de varejo da Tecban. Tudo bem, Carlos? Prazer em recebê-lo. Tudo bem, Cláudio. Obrigado pelo convite. Sempre é bom falar de varejo, falar de soluções. O varejo é um segmento muito importante aí do mercado brasileiro, da economia também, né? Exatamente. Nós vamos trazer aqui o benchmark que a Tecban representa para o setor, né? Ainda que não esteja presente no varejo de autopeças, mas ela tem soluções para o varejo. E é exatamente isso que a gente tem interesse em mostrar para aqueles que nos assistem. Referências interessantes de outros mercados. E a Tecban, para você que não sabe, é nada mais, nada menos que a detentora dos caixas de bancos 24 horas nos varejos, né? Conta um pouquinho da história dessa ferramenta que hoje todo mundo conhece, esse serviço que todo mundo conhece, e qual é hoje a abrangência, a penetração dessa solução e que valor ela agrega ao varejo? Bom, hoje, Cláudio, a Tecban, nesse ano, ela completou 41 anos de existência e ela foi feita justamente para levar o serviço financeiro, o serviço bancário para a população de uma forma em geral. Ela veio servir os bancos e durante esses 41 anos, o principal parceiro nosso é o varejo. As máquinas foram instaladas, né, no Brasil todo. Hoje nós estamos presentes aí em 1.100 cidades. São 24 mil máquinas espalhadas por 17 mil localidades, tá? E o varejista hoje é o nosso principal parceiro. Hoje o varejo representa aí quase 70% aí dessa gama de distribuição das máquinas aí do Brasil inteiro, né? E a gente, durante esse período do convivência e acompanhando o varejo, a gente entendeu muito bem como é que funciona o varejista e acabou também trazendo muito tráfego para as lojas, né? O varejista que tem o banco 24 horas na loja, ele passa a ser referência naquela localidade, naquele bairro, e ele atrai público para a loja dele. Como ocorre a prospecção para vocês instalarem um terminal deste em uma loja? Existe uma busca ativa do próprio varejista por esse serviço? Ou vocês têm um perfil de varejo que desperta maior interesse para a instalação desses terminais? Olha, nós temos a nossa busca ativa e a nossa... nós somos procurados pelos varejistas, tá? Pelas instituições e algumas outras empresas. Nós somos bem democráticos, né? Porque a principal função do banco é levar acesso financeiro à população. Então, a gente não tem aí uma receita pronta, né? Normalmente eu coloco o caixa aonde existe a demanda, aonde existe pessoas que precisam utilizar o banco para fazer um pagamento, para fazer uma retirada, para ter exatamente acesso ao sistema bancário, né? Então, aonde tiver um fluxo de pessoas grande, é um potencial local para ter um banco 24 horas. Quanto tempo de mercado tem a Tecban no fornecimento dessas caixas? 41 anos. 41 anos, quer dizer, vocês acompanharam aí a digitalização bancária desde o princípio. Exatamente. A gente vem acompanhando, né? E assim, essa questão da digitalização, até um ponto bom que você tocou, a gente entende que a gente está no momento agora de conexão, né, entre o físico e o digital. A gente entende que toda essa tecnologia voltada para sistemas de pagamento, para circulação de dinheiro, para transações financeiras, elas vêm para somar e não para concorrer, né? O varejista tem uma missão muito grande de atrair gente para a loja, né? Então, ou seja, ele precisa atrair gente para a loja. Se de repente ele tem um cliente lá que queira pagar em dinheiro, ele tem que dar essa opção para o cliente pagar em dinheiro. Se tem um cliente lá querendo pagar por um meio digital, ele tem que dar essa opção para o meio digital. E a gente tá hoje praticamente conectando todo esse mundo
digital com o mundo físico. A gente passa a ser um meio de conexão, né, para que a gente possa oferecer um melhor serviço aí para o cliente e para o mercado. Bom, você falou em meios de pagamentos, em digitalização, a gente sempre lembra do Pix, né? O Pix hoje virou uma ferramenta muito importante, né? Ele já ocupa uma posição importante no ranking de pagamentos, ele trouxe bastante comodidade para o usuário, para o cliente do varejo, e o interessante do Pix é que ele vem ampliando o seu leque de serviços, né? E um dos serviços recentemente implantados foi o SAC, né? O SAC Pix, que é mais ou menos aquilo que vocês oferecem também, a possibilidade de sacar a partir da conta bancária de cada um, né? Vocês têm uma interação com o Pix, né? Como funciona? Então, hoje a gente tem algumas soluções para o varejista, né? Tem essa principal, que é o Banco 24 Horas, que é o ATM, que todo mundo conhece. Uma evolução desse ATM também, a gente tem a possibilidade de o próprio varejista fazer o depósito na máquina. Então, a gente otimiza a operação dele, acaba reduzindo custos, ele ganha eficiência. E com um determinado momento aí, nós entendemos também que tem alguns tamanhos de varejos que podem ter necessidades diferentes. Nós fizemos recentemente o Atmo, que é um dispositivo portátil, que é um POS, onde o cliente do Banco 24 Horas, através do cartão ou através da biometria que ele tem com o banco dele, ele pode retirar o dinheiro. Só que esse dinheiro, ele não está num cofre, ele está exatamente no caixa do estabelecimento comercial, do varejista. Então, isso possibilita que um cliente faça essa retirada e o varejista também ele consiga diminuir a quantidade de dinheiro que ele mantém no caixa. Isso para ele também é bom, porque quanto menos dinheiro ele tiver no caixa, menos situações de ele sair para fazer um depósito, para fazer a gestão desse dinheiro no final do dia. Então a gente criou o Atmo, onde a gente consegue fazer com que esse cliente do banco consiga retirar esse dinheiro no varejista, e o varejista, a cada transação feita, ele recebe também um valor, uma taxa lá que pela entrega desse numerário para o cliente final. Então, ou seja, ele também ganha, ele ganha na redução do dinheiro no caixa e ganha também um valor lá que possa ajudar ele no dia a dia, tá? Nós temos também algumas soluções digitais onde a gente pode fazer também o saque via Pix também. Então a gente também pode proporcionar isso para o varejista, para o estabelecimento comercial, a gente pode proporcionar isso. Além de outras soluções aí que a gente sempre foca, né, como eu falei no início do nosso bate-papo, que a gente aprendeu com o varejista, que ele também tem uma similaridade muito com a operação da TecBan. A operação da TecBan, como eu falei, são 17 mil endereços. Eu tenho praticamente 17 mil lojas que elas precisam se manter funcionando, abastecida e 24 horas por dia. Então, o varejo também, ele precisa manter a loja dele funcionando, abastecida e pronta para que o cliente entre nela. E durante esses anos todos, a gente fez toda uma cadeia de suprimentos para suportar essa operação, né? Os nossos clientes são os bancos, e a gente tinha grandes níveis de qualidade que tinha que ser entregue para o banco. O caixa precisa ser funcionando quase 100% do tempo. E aí a gente tinha essa dificuldade de buscar no mercado empresas que nos atendessem nesses níveis de exigência. Então a gente acabou fazendo muita operação interna para justamente conseguir manter essa qualidade. Então hoje eu tenho uma unidade de serviços, hoje eu tenho uma operadora de telecomunicações que foi justamente composta para a gente conseguir entrar em algumas localidades onde a gente não conseguia. A gente tem alguns serviços de tecnologia embarcado, plataformas digitais, então tudo isso faz com que a gente coloque para o varejo toda essa possibilidade para que ele ganhe eficiência e reduza os custos dele, porque o varejo quer vender, né? E quanto mais lojas ele tiver, maior capilaridade ele tem, maior possibilidade de clientes ele tem, mas também o maior número de problemas ele vai enfrentar no dia a dia para manter essas lojas abertas. Então a gente vai transferir toda essa tecnologia para o varejo, né? Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Carlos da TecBan e eu volto na sequência. Vamos fazer uma rápida paradinha, fique aí. 1 ano, 1 milhão de views.
O primeiro canal de TV do aftermarket automotivo estreou em março de 2022 para quebrar o paradigma da comunicação entre marcas e públicos na cadeia de negócios do mercado de manutenção veicular. Estava inaugurado o primeiro ambiente audiovisual do aftermarket, com notícias, análises, fatos, opiniões e reportagens que conformam o cotidiano de negócios dessa vibrante cadeia distributiva. As audiências logo se formaram e não pararam mais de crescer, gerando credibilidade e compromisso da ATV com seus públicos e apoiadores, confirmando o novo canal como tendência de mídia para o setor. Muitas novidades seguem sendo preparadas para a expansão do canal, inclusive com transmissões ao vivo, coberturas completas dos grandes eventos do mercado e uma nova grade de programação. Esta é a sua ATV, o canal de TV do aftermarket automotivo, que nasceu há apenas um ano, mas já conquistou 1 milhão de visualizações em seus mais de 400 vídeos postados, média superior a um vídeo por dia. Que os recordes que comemoramos hoje sejam em celebração da força e do poder econômico da vigorosa cadeia de negócios deste aftermarket e, sobretudo, em agradecimento pela sua audiência, sua divulgação, sua interação e seu apoio a essa nova mídia. A TV, a nossa voz e a sua voz em uma só imagem. Estamos de volta aqui no Diálogo Automotivo, hoje recebendo Carlos Vaini, gerente executivo varejo da Tecban. Carlos, falamos muito aqui de caixas 24 horas, caixas eletrônicos, saque de dinheiro, mas a Tecban, ela oferece outras soluções para o varejo que vão além dos caixas eletrônicos? Exatamente. Como eu te falei, a gente fez toda uma cadeia de suprimentos e a gente tem algumas unidades de negócios. Agora, em maio, nós lançamos aí um serviço de assinatura de locação de self-check-in e self-checkout. Isso facilita muito para o pequeno varejista, evita com que ele faça um grande investimento, por exemplo. E hoje o cliente ele quer comprar sem fricção, né? Então o self-checkout passa a fazer parte da jornada do cliente. Ele quer comprar e pagar e sair logo. Então o self-checkout a gente consegue fazer ele fim a fim. Eu consigo entregar o equipamento, consigo instalar, consigo fazer a manutenção e o acompanhamento dele, e o varejista não se preocupa com nada. Como eu falei, ele se preocupa só em vender. E o self-check-in é a mesma coisa. Em alguns segmentos de varejo, você tem lá a tela para fazer o pedido. Então você também agiliza esse pedido, né, na tela, o próprio cliente já faz esse pedido. Nós temos a nossa empresa de telecomunicações, que a gente entrega também links de dados, tá? Serviços de segurança. Nós conseguimos fazer o monitoramento da loja, conseguimos fazer com que essas câmeras, esse monitoramento também, seja utilizado de uma forma mais comercial possível. Por exemplo, nós conseguimos medir tamanho de fila, conseguimos medir através de uma leitura facial a faixa de idade do cliente que está entrando, o sexo que está entrando. Então, o varejista ele passa a ter um pouco mais de conhecimento do cliente que está entrando na loja. Nós temos o Wi-Fi de loja, onde ele pode também cadastrar alguns dados do cliente para liberar o Wi-Fi da loja. Então, a nossa empresa de telecomunicações consegue proporcionar todos esses serviços que temos. Nós temos as plataformas digitais, que a gente tem alguns serviços também que agregam eficiência, redução de custos para esses varejistas. É uma plataforma digital omnichannel, onde você consegue fazer gestão de estoque, pedidos, você consegue integrar algumas plataformas de marketplace, se precisar fazer entrega. Nós temos esse serviço, como eu falei anteriormente, que é da gestão de numerário, onde a gente tem a máquina que a gente chama de mais varejo, onde o varejista que recebe muito dinheiro, ele precisa colocar esse dinheiro no banco. Então, a própria máquina recebe esse dinheiro do varejista que está lá, e o dinheiro cai na conta dele. Nós temos o Atmo, que faz com que ele diminua a quantidade de dinheiro dentro da loja. E a gente tem uma área também de comunicação. Algumas telas, hoje em torno de 4 mil telas, a gente tem em cima da máquina essas telas, e a gente pode fazer a divulgação também
também dos produtos. Então, por exemplo, se o varejista tem lá uma promoção e a máquina está dentro da loja, provavelmente ele vai ter alguns clientes que vão retirar o dinheiro nessa máquina. Ele pode anunciar a promoção dele do dia nessa máquina e aí em cima da máquina, né, o cliente está lá no ponto de venda, ele pode aproveitar. E a gente pode fazer também, dentro toda dessa plataforma, a gente tem uma inteligência por trás que agora a gente consegue fazer o digital signage. Vamos supor que o varejista queira ter telas próprias para fazer essa gestão, né? Essa venda do anúncio. Ele pode querer fazer essa venda para o fornecedor dele, né? Então a gente faz as locações das telas e faz a gestão dos anúncios para ele. Então eu faço toda essa gestão por trás. Então a gente consegue fazer tudo isso para o varejo justamente focando eficiência, ajudando ele a vender mais e reduzindo custos. Esses são os 3 pontos fundamentais aí que a gente pode oferecer para o varejista. Quer dizer, você fez um desfile de inovações, né? São muitas soluções inovadoras para o varejo, e o setor varejista brasileiro, ele em grande parte é formado por empresas familiares, né? Empresas que estão ainda dando passos rumo a essas inovações, a essas novidades tecnológicas, né? E vocês, naturalmente, com um cardápio desses, vocês trabalham, e você já disse isso no primeiro bloco, com empresas que têm um grande fluxo de pessoas, de consumidores. São empresas muito amadurecidas, supermercados, em muitos casos, mas não apenas, né? Mas, de uma forma geral, de que maneira o varejo vem demandando e vem se preparando para essas inovações que muitas vezes parecem disruptivas dentro do negócio do comércio, né? Principalmente no caso de empresas que, mesmo nascendo familiares e mesmo crescendo, elas ainda muitas vezes guardam aquela mentalidade familiar, né? Mas aqui no nosso setor, que é o varejo de autopeças, a gente imagina que todas essas soluções, ou uma grande parte delas, vai acabar sendo demandada no futuro, né? Como você enxerga o futuro do varejo diante de uma aceleração tecnológica que vem se tornando cada vez mais veloz? O consumidor mudou muito, né, Cláudio? O consumidor passou a ser mais exigente, ele conhece mais, ele sabe o que ele quer de fato. Então, ou seja, o varejista ele precisa se atentar a isso. Então, quanto mais ele conhecer o público dele, quanto mais ele souber quem é o público dele, ele vai conseguir ter melhores resultados, tá? E assim, hoje todo mundo fala da venda online e da loja física. A loja física vai continuar existindo, porque a loja física tem um conceito agora que o PDV, o ponto de venda, ele passou a se chamar agora PDE, que é o ponto de experiência. O consumidor ele quer ver o produto, ele quer olhar, ele quer manusear aquilo. Então, o varejista precisa estar preparado para justamente fazer esse atendimento. Para ele fazer esse atendimento, ele tem que ter uma retaguarda muito bem ajustada, ele tem que ter uma retaguarda muito bem formatada. Então, tudo isso que eu falei para você, que a gente pode ajudá-los, né? O varejista precisa colocar em prática. Por quê? Para ele fazer o foco principal dele tem que ser a venda. E toda a parte de back-office, de gestão, ele tem que usar o máximo de tecnologia possível. Então, eu acho que o sucesso do varejo é combinar essas duas coisas, tá? Conhecer o cliente e usar a tecnologia a seu favor para fazer a gestão do negócio. E a gente tem aí algumas soluções que podemos ajudá-los aí a olhar só para o cliente, para olhar para a venda só em si, né? Entre as soluções que você citou na sua primeira resposta, você falou em omnicanalidade, né? O varejo omnichannel, ele, quando surgiu e quando começou a aparecer como tendência, as pessoas enxergavam muito uma loja online e uma loja física interagindo, né? Mas o conceito ele é mais amplo que isso, né? Hoje em dia a loja física e a loja digital elas têm que oferecer muito mais serviços, né? Agregados e uma série de soluções. Você compra online e retira no físico. Enfim, qual a importância hoje
para um varejo, principalmente um varejo mais conservador, que eles existem muito ainda no Brasil, perceber a omnicanalidade como o futuro e quem ainda não implantou uma necessidade, e como as lojas ou os empresários e gestores menos afeitos à tecnologia, eles conseguem implantar esta e outras soluções, como você citou aí na sua primeira resposta. Eu falei nessas soluções porque são soluções baratas, tá? A intenção da TecBan é proporcionar acesso a essas soluções, tá? Então, a gente está focando no pequeno varejista mesmo, naquele pequeno mesmo, tá? No caso desse varejista, hoje a gente consegue, por exemplo, com que um varejista faça lá o pedido e num dispositivo móvel e ele pode integrar esse pedido nas plataformas digitais. Então, ou seja, você consegue combinar as duas coisas, a loja e o online, né? Então, ou seja, isso é um caminho sem volta, Cláudio. Eu acho que a gente precisa acompanhar, o varejo precisa ficar atento, né? E quem sair na frente, obviamente, vai ter melhores resultados. Bom, muitas empresas, aliás, eu diria que praticamente todas as empresas de todos os setores, elas precisam estar muito antenadas às tendências, porque as mudanças estão acontecendo a uma velocidade muito grande, né? E eu vou te dar um exemplo aqui do nosso mercado automotivo, em que tem havido, principalmente nos países da Europa ou da Ásia, uma corrida muito grande rumo ao carro elétrico, à eletrificação de veículos, né? E a gente vê empresas focadas antigamente em motor a combustão, né? Componentes de motor a combustão estão tendo que se adaptar ou redirecionar, ou se reinventar para poder atender aquele carro elétrico que não usa pistão, não usa filtro, etc., né? E isso vem acontecendo. No caso da TecBan, vocês surgiram aí com essa força nos caixas eletrônicos. Hoje a gente usa o dinheiro em papel muito menos do que usava antes, né? A tendência é continuar caindo essa utilização, né? Qual é o futuro dos pagamentos? Você acredita que realmente nós caminhamos só para o digital? Não, a gente tem alguns estudos que nós acompanhamos aí em vários pontos do mundo, né? E o dinheiro ainda é muito utilizado em economias mais maduras do que a brasileira. E o Brasil é um país continental, você tem uma diversidade muito grande, né? Como eu falei, nós entendemos que vai conviver o físico, o digital, o papel moeda, os pagamentos digitais. Tanto é que a TecBan está participando, inclusive, junto ao Banco Central, da confecção aí no grupo de trabalho para a implementação do Drex, da moeda digital do Brasil, da criptomoedas. A gente entende que o nosso caixa pode ser um ponto de contato com o cliente final. Então, ou seja, essas tecnologias elas vão conviver com o que já tem hoje. E como eu falei anteriormente, o varejista precisa oferecer tudo. Ele não pode ter só o digital ou só o dinheiro. Ele precisa oferecer tudo. Então, vão conviver sempre. Economias maduras já é um bom sinal que isso vai continuar e vai ter uma convivência pacífica. Então, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta nessa linha. Entre as soluções que a TecBan oferece estão check-in e check-out. A gente vê máquinas de pedido em grandes redes de fast food hoje, né? E da mesma forma que os supermercados já estão oferecendo aquelas máquinas de check-out que você paga ali e leva embora. Mas, segundo essa interpretação sua e segundo essas pesquisas, os caixas, as pessoas físicas trabalhando nos caixas vão continuar existindo. Pessoas físicas trabalhando no caixa, como eu falei, a loja passa a ser um ponto de experiência e nada mais o contato humano é muito importante. Eu falei pessoa física pelo vício que a gente tem aqui de trade, né? Mas na verdade eu quis me referir ao ser humano. Esses profissionais vão continuar trabalhando. Vão continuar trabalhando, o contato humano é muito importante, existe aquela situação da dúvida na hora da compra, então o contato humano é muito importante, e o atendimento ao cliente é muito importante. Isso vai perdurar para sempre. Isso não tem uma receita aí inovadora para substituição da pessoa, do contato, da negociação, do olho no olho. Bom, para a gente encerrar então mais uma última pergunta. O Brasil vem experimentando a tecnologia 5G, né?
já temos capitais, a coisa está andando e, segundo a avaliação dos responsáveis aí pela implantação, vai indo muito bem. E também tem crescido muito o uso da inteligência artificial em todos os setores da economia e de corporativos, né? Essas duas inovações, o 5G e a inteligência artificial, que impacto terão no varejo num médio e longo prazo? O 5G a gente já está utilizando na nossa operação, na nossa operação, alguns caixas já tem tecnologia 5G, isso acelera muito, né, a conexão, o tempo de resposta. A nossa operadora TBNet já está utilizando essa solução 5G. Como eu falei, eu acho que o grande desafio do varejo é você fazer uma coisa direcionada para o seu público. Então, ou seja, você tem que ser rápido num tempo de resposta, acho que o 5G vai te ajudar, e a inteligência artificial vai te ajudar a você fazer algumas ações preditivas, né? Algumas ações preventivas, ou seja, você vai tentar diminuir o erro, né? O grande problema do varejo é justamente essa, né? A situação de você dimensionar o mercado de uma forma errada. Então a inteligência artificial vem ajudar você a fazer o dimensionamento correto, a oferta correta para o público correto. Tá? E o 5G é uma ferramenta para que você faça isso de uma maneira mais rápida e eficiente. Carlos, eu queria agradecer sua presença aqui no Diálogo Automotivo e agradecer também por essa visão de futuro do varejo, varejo tecnológico, varejo inovador que a TecBan trouxe aqui para os nossos espectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouco mais. Eu acho que tem muita coisa aí, o varejo a cada dia tem que se desafiar, né? E a gente está aqui para ajudá-los. A gente tem aí algumas lojas, algumas coisas que nós aprendemos aí nessa nossa existência aí, que a gente pode ajudar algumas pessoas, alguns varejistas interessados. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Sempre é bom falar de varejo. Quando tiver novidade, então apareça para contar para os nossos varejistas. Este foi mais um Diálogo Automotivo aqui pela ATV. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho aí, se inscreva no canal para receber as novidades aqui da ATV para você. Até a próxima.